Olá, bom dia, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash, cotados em BTC. Antes de entrar nos gráficos, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico aqui nós temos os preços de fechamento diário do Bitcoin cotado em Tether na exchange Binance. Os preços estão representados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. O fundo do gráfico apresenta uma reta colorida com o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, representados enquanto os desvios padrão eles se encontram acima da média. E nós vemos que o volume, então, no dia anterior teve uma elevação, voltando então para patamares acima de um desvio padrão. Então isso é importante para manter os preços nos níveis atuais e dar continuidade à trajetória altista que a gente está vendo aqui, com uma inclinação média, descontando esse excesso aqui que nós tivemos, razoavelmente alta, em torno de uns 30 graus de inclinação, paralelo aqui à inclinação do canal. Então isso é bastante interessante, isso aí pode dar uma sustentação para esse movimento altista aí por um período maior, evitando aí correções para patamares aí inferiores na casa dos 4.000. Então isso é bastante positivo e essa é a perspectiva que está sendo desenhada aqui a partir desse gráfico. Ele está sinalizando uma trajetória altista. Evidentemente nós ainda necessitamos um fechamento diário acima desse topo aqui, mantendo então a inclinação que nós estamos verificando no canal. A gente praticamente pode ver, nós estamos operando dentro de um subcanal na parte superior desse canal de alta, algo extremamente positivo. Alguns meses atrás nós estávamos exatamente no contrário, operando num subcanal de baixa no fundo desse canal. Então, situação, panorama bastante melhor por enquanto. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje. E aí a gente vê 5.192 tethers dentro do intervalo admissível de 5,98, 5,285, com uma margem de erro aí de 1,83%, equivalente aí a 71% da variação diária. Então, embora a nossa margem de erro teve um leve aumento aí do dia de ontem para o dia de hoje, nós tivemos aqui praticamente uma diminuição, leve variação em torno de quanto nós estamos errando em relação a quanto os preços variam. Se eu não me engano, esse número aqui baixou um pouco. A correlação entre preço e volume, ela caiu, talvez isso também influenciando aí na atuação do modelo. Nós estamos aí agora já em torno aí dos 40, 30%, na casa dos 30% de correlação entre preço e volume. Então ela vem decaindo. Não acredito aí que seja uma inversão, mas eu acredito então que esteja perdendo aí a dependência do volume e respondendo a fatores outros não considerados no modelo. Vamos aguardar aí mais alguns dias para ver uma definição aí dessa correlação entre preço e volume. Então vamos ao mercado. Nesse momento aí começamos o nosso giro com Litecoins, blockchain e criptoeconomia, a enorme lista de empresas que não vão mais dar suporte ao Bitcoin, Satoshi Vision. Bitcoin Cash pode ser próximo. Então, o que está acontecendo é um movimento aí, na nossa opinião, onde o mercado está abandonando a Satoshi Vision e está se concentrando então na Bitcoin Cash ABC, segundo algumas exchanges ainda listam. Então, nós não acreditamos que isso aconteça com a Bitcoin Cash. Vamos dar uma olhada então em CoinMarketCap. Nesse momento aqui, o benchmark cotado em 5.272 dólares para a Bitcoin, nesse momento 7 horas e 16 minutos. Ethereum, uma alta aí 171 dólares, então retornando a casa dos 170, Ripple aos 33 centavos, Bitcoin Cash mantendo os 300 dólares, então. E, de acordo com o nosso comentário aí na análise de ontem, que o potencial de valorização dela estaria se extinguindo, ele pode sofrer altas, agora ele entra numa movimentação orgânica, ou seja, de acordo como ela naturalmente responderia a variações na Bitcoin, sem a influência que ela teve do fork
que estaria então devolvendo uma valorização que outrora ela tinha e que foi tirada dela em função dessa disputa. EOS, 5 dólares e 49 centavos, aí mais ou menos no mesmo patamar, leve oscilação, com uma dificuldade, a gente pode ver pelo gráfico aqui, de romper para cima aí essa linha dos 5,60, 5,70. Litecoin, então, uma leve valorização aí referente aos últimos períodos, mas também um comportamento muito próximo do EOS, 80 dólares, e Binance Coin, então, rompendo os 20 dólares. Essa é a grande notícia aí do dia, nesse tipo aí de variação para essas altcoins, evidentemente a Bitcoin rompendo os 5.200. Vamos dar uma olhada então no volume, a gente vê o volume não surpreendendo, BitMEX 1.3 bi, OKEx 1 bi e Binance menos de 1 bi, 889, praticamente 900 milhões nas últimas 24 horas, o volume fraco. E nós vamos dar uma olhada então no mercado e aí a gente vê o que nós vimos comentando, que os 5.200 era uma resistência forte, precisaria aí de volume para ser rompida. Olha o que aconteceu, apareceu o volume, exatamente às 22 horas e 15 do dia de ontem, nós tivemos aí 2 candles consecutivos com um grande volume muito semelhante aos 2 candles que nós tivemos aqui, que fizeram demarcaram aí o topo aí dessa movimentação às 9 da manhã do dia 17. Então nós tivemos aqui um gap aí nesse movimento altista, tá? Praticamente, se não me engano, foi quando nós estávamos fazendo aí a nossa análise ao vivo, na realidade um pouco antes, a nossa análise ela aconteceu às 7h30 da manhã. Então nós tivemos aí logo depois uma alta que foi interrompida por candles de baixa de grande volume, demarcando aqui esse topo na movimentação, e nós tivemos então candles de mesma ordem de grandeza rompendo para cima esse limite. Agora notem, nós tivemos aí a 1 da manhã, então nós tivemos aí um forte candle também, mesma ordem de grandeza, e depois o volume de negociação caiu para níveis muito próximos do que ele vinha operando antes de fazer o rompimento. A diferença é que agora ele está na parte de cima e tem essa linha dos 5.200, 5.220 como suporte. Mas o volume aparentemente está caindo e nós estamos tendo aí candles mais fortes em termos de mais negociação, candles de baixa. Então eu não acredito, nossa interpretação, de que essa movimentação tenda a continuar, provavelmente se manter nos patamares atuais, agora acima dos 5.200. Mas altas consecutivas, porque nós temos a próxima barreira agora, é os 5.500. Então, altas consecutivas aqui vão precisar de mais volume. E esse volume, embora nós estamos com uma negociação algo de 10, 20% acima da média que nós tínhamos aí no dia anterior, nós não enxergamos que isso seja um volume suficiente para nos levar a patamares maiores. A gente pode dar uma olhada aqui no candle de 1 hora para ter uma ideia, talvez uma ideia diferente. O que nós estamos tendo aqui é que o volume aqui das últimas horas, após esse rompimento, ele está da ordem de grandeza da volume que nós tínhamos antes desse rompimento. Então, por conta disso, nós acreditamos que o patamar atual 5.200 deva ser mantido. Nós vamos ficar orbitando ali qual é o topo dessa movimentação, o mercado vai dizer, mas a gente já viu aí quando nós caímos do 5.330 que o 5.280 serviu ali como uma resistência primeiro, depois um suporte. Então provavelmente nós devemos operar aí por algumas horas entre os 5.200 e 5.280, até que o mercado tenha uma nova definição. Mas essa situação ela não é ruim, ela é bastante positiva. A gente lembra que nós passamos aqui bastante tempo entre os 5.000 e 5.080. Então agora nós estamos entre os 5.200 e 5.280. Então uma situação bastante positiva e a gente deve ficar operando ali até que mais volume permita esse rompimento. Então resistência imediata 5.280, suporte imediato 5.200 e o volume que nós estamos tendo permite livre oscilação dentro desse período. Mas para romper para cima, nós vamos precisar mais volume do que está apresentado agora, da ordem de grandeza do volume que nós tivemos quando rompemos para cima os 5.200. Em caso de perda dos 5.200 para baixo, caso de perda desse suporte,
o volume talvez aumente, possivelmente não inicialmente, mas se nós continuarmos caindo e ficarmos aí abaixo dos 5,150, aí é possível, em especial aqui o fundo dessa movimentação, que a gente entre no corpo desse candle aqui, que nos levou aos 5,70, 5,200. Entrando ali, o volume pode aumentar e aí sim nos leve a um teste aos 5,80. Então, 5,80 é uma segunda linha de suporte, 5,200 é a primeira e como resistência temos 5,280. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Nós agradecemos a atenção, nós agradecemos a audiência. Então, logo aí nós restabelecemos aí uma conexão mais veloz com a internet. Vamos voltar com a transmissão ao vivo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Bom dia, bons negócios e não se esqueçam, qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, coloque as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Se alguma coisa que nós falamos vocês consideram interessante, não se esqueçam de compartilhar com colegas e amigos para não só divulgando o nosso canal, mas também fomentando a discussão sobre o mercado. Pessoal, até o nosso próximo programa. Tchau.